Instrumento laqueado, niquelado, banhado a prata ou a ouro. Quando você muda o banho, muda o som? Você que trabalha com luteria de metais, é possível que você já ouviu muitas vezes os clientes perguntando sobre isso. Eu quero te fazer uma proposta nesse vídeo aqui. Eu vou falar para você a minha percepção, a minha experiência e como que a gente aborda esse assunto com os nossos clientes. Então, se você gostar desse conteúdo, desse vídeo, ou já está gostando, inscreva-se aqui no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, para que você sempre possa assistir mais conteúdos como esse aqui. E também, se você puder, ajude a divulgar aí as nossas mídias sociais, tá bom? Muito bem. O banho de um instrumento muda o som? Então o cliente procura você, ele tem um instrumento laqueado e ele acha que o som está um pouquinho não está do gosto dele. Eu queria um som um pouquinho mais escuro, eu queria um som mais brilhante, né? Então daí ele tem interesse de fazer essa mudança e aí ele procura você, né? Você acha que se eu mandar pratear, ou se eu mandar mudar para esse acabamento, vai mudar o som? Bom, a primeira coisa que eu faço é tentar entender o que ele está buscando e o porquê que ele está buscando aquilo, né? Então, entender o equipamento que ele tem e qual a influência que esse equipamento realmente pode estar causando, né, sobre o som desse determinado músico. Qual que é o nível desse músico? Qual que é o nível de percepção, né? Ele está falando isso com base em experiência própria? Ou será que ele está seguindo aí uma corrente de pensamentos com relação à sonoridade e a instrumento? Bom, feito isso, percebendo um pouquinho melhor essas questões, né, mais pessoais, no caso do cliente, então eu vou conversar com ele e explicar o meu ponto de vista sobre isso, né? Então, qual que é a minha resposta em geral, né, quando me perguntam se o acabamento muda o som do instrumento? Então, respondendo a essa pergunta, quando o cliente me faz essa pergunta, eu respondo que sim, né? O acabamento muda o som do instrumento. Porém, aí que está o detalhe, né? O que eu falo para os clientes. Ele muda o som, mas isso não significa que o som vai ficar melhor ou pior. Ele apenas vai causar alguma diferença, né? E aí eu procuro explicar um pouquinho a mais sobre a característica de ressonância, né, que um acabamento ou outro pode ter de diferente, né, no instrumento. Então eu procuro salientar bem esse ponto. Muda, mas não é que piora ou melhora. Por que isso? Porque tem muita gente que às vezes fala: olha, eu mandei dar um banho no meu instrumento e estragou o som, né? Eu tinha um instrumento prateado e eu mandei tirar a prata e mandei laquear e aí não gostei. Bom, o que mudou o som, que muitas vezes essa pessoa não gostou, será que necessariamente foi o tipo do acabamento, né? Como foi o processo qual o processo que foi feito para que esse instrumento recebesse um novo acabamento? Porque existem coisas que influenciam mais uma mudança, que causam mais uma mudança de som do que o acabamento, que é, por exemplo, vazamentos, né? Tubos com folga excessiva, né? Então o instrumento ele tem uma perda de pressão, desalinhamentos, mudanças que foram feitas no instrumento que não estão assim deixando o instrumento continuar sendo um instrumento equilibrado, e uma série de outras coisas, sujeira, né? Instrumento sujo tem som ruim, o som fica pior do que um instrumento bem limpinho, né?
Então, quando a pessoa fala, eu fiz tal coisa e mudou o som, a gente tem que tomar cuidado, eu tomo muito cuidado para não endossar o que a pessoa está falando. Então, eu procuro sempre expor para ela a possibilidade dela não estar considerando todos os fatores, né? Então, às vezes ela está pensando só no acabamento, mas ela não está pensando em outros fatores, não é mesmo? Então, falando apenas de acabamento, a minha resposta segura, com base na minha experiência e em tudo que eu já estudei e li, é que o acabamento superficial, ele tem uma influência, né? Ele tem uma influência na ressonância do instrumento, mas ele não vai mudar características muito profundas do instrumento. Então, se é um instrumento largo, ele tem um som de instrumento largo. Se ele é um instrumento fino, ele tem um som de instrumento fino. Se é um instrumento leve, um lightweight, ele vai ter aquela característica, não é? Então, você pega um trompete lightweight, um trompete leve, então ele vai ter o som muito aberto, né? Um instrumento que vibra com muita facilidade. O som, você sente o som muito presente. Se você laquear, pratear, ou dourar, ou niquelar o instrumento, ele não vai deixar de ser um lightweight, né? Claro que você vai sentir alguma diferença, mas como eu disse, apenas diferença, né? Não que vai ficar melhor ou pior. Pode agradar melhor você e você julgar que ficou muito legal, ótimo, né? Mas para outra pessoa pode ser que ela pense diferente, não é mesmo? Agora eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre isso. Por que eu penso isso? Porque às vezes eu vejo a pessoa falando, né? Então às vezes a pessoa fala isso, e não é uma crítica, tá, pessoal? Porque ninguém é obrigado a saber, né? A gente sabe porque trabalha com isso, então a gente está todo dia mexendo com o instrumento, então a gente vê coisas que antes, quando eu era músico, não era um técnico, eu também pensava assim, mas depois mexendo no instrumento teve muito tabu, muito mito que foram acabando deixando de existir porque, né, não teve uma comprovação técnica. Que é o seguinte, então a pessoa fala assim, olha, trompete laqueado, né? Eu tenho um trompete laqueado, pego o mesmo trompete, laqueado ou dourado, né? Qual que é o que tem o som mais aveludado, por exemplo? A pessoa fala, olha, o som mais aveludado é o dourado. O laqueado, ele vai ter o som um pouquinho mais aberto, né? Faz sentido? Faz sentido, claro. Só que, qual que é o tipo do banho de ouro daquele instrumento que ele está avaliando? Entende? Porque às vezes o trompete ele é dourado, mas por baixo do banho de ouro ele tem níquel, que é um metal muito menos nobre, né, do que o ouro. Então o ouro, né, a gente sabe, é o metal que que menos interfere nas frequências do metal. Então é um acabamento que mais equaliza, vamos dizer assim, que mantém as frequências do metal mais homogêneas, né? Então o ouro ele é o banho mais nobre, porque ele sempre vai ter uma resposta de ressonância muito mais adequada, né? Muito mais, como que se diz? Muito mais... Agora enroscou, né? Uma frequência muito mais fiel à frequência que o músico emitiu no instrumento. Entende o que eu quero dizer? Já o laque e a prata, eles têm e o níquel tem uma interferência menos fiel, né? Não sei se eu poderia usar essa palavra. Mas eu vi isso num gráfico, num curso na Yamaha que eu fiz, que a Yamaha fez um estudo sobre frequências. Então, a frequência do metal, ele tem um desenho, né? Um desenho de frequência lá. Quando você aplica o laque, essa frequência ela é alterada um pouco, né? E quando você aplica o níquel também. Quando você aplica o ouro, é o metal que mais mantém a frequência
sem alteração, né? Bom, então o que acontece? O instrumento prateado, às vezes a pessoa ela está com o instrumento prateado, ela está julgando que ela está tocando um instrumento prateado, ele realmente, a prata é o acabamento final, mas por baixo da prata tem cobre, tem níquel, né? E isso a pessoa não considera. Então, se você tem certeza que o instrumento que você está realmente ali avaliando o som dele e pensando no acabamento, na influência do acabamento para com o som do instrumento, precisa ver se esse instrumento ele tem um banho de superfície com base, com duas bases, assim por diante, ou se ele é uma folhação a prata ou a ouro, né? Então eu já vi instrumentos de marcas excelentes que são realmente folheados a ouro. Então quando sai o ouro, por baixo não tem mais nada, já é direto no latão. E eu já vi instrumentos que sai o ouro, daí aparece o níquel, sai o níquel, aparece o cobre, entende? Então quer dizer, é um banho que não é tão nobre como uma folhação a ouro, né? Por que as fábricas colocam uma base por baixo? Porque uma base por baixo, como por exemplo o cobre e o níquel, ele ajuda a regularizar a superfície. Então aquelas microporosidades, aquelas pequenas irregularidades do polimento, quando você joga um banho de níquel, um banho de cobre, ele praticamente torna isso imperceptível. Então o banho fica lindo, né? Mas em termos de qualidade, vamos dizer assim, mesmo que você abra a mão um pouco do aspecto visual, mas uma folheação a ouro ou a prata, ela é muito mais nobre do que um banho em cima de banho, né? Então é isso, a minha sugestão aqui, a minha proposta para esse vídeo aqui é que a gente, quando uma pessoa vier falar sobre banho, né, queria só mostrar para vocês isso, que aqui na nossa oficina a gente fala de uma maneira bem tranquila sobre isso, né? A gente não fica acreditando em coisas que não existem. Então o banho muda o som? Muda, né? Mas não estraga e nem salva ninguém, né? Agora eu comprei um instrumento tal, agora vai. Não é nada disso. Muita gente fala mal do banho de níquel, você já viu? O instrumento é niquelado, viu? O Constellation, ele é niquelado, original. E é uma lenda esse trompete. Esse trompete, ele é, como é que se diz? Ele é antológico, não sei se é a palavra certa também. Mas o trompete Constellation, ele está no top, um dos que estão no top da história da construção de instrumentos. É um instrumento que o pessoal procura muito. Ele é niquelado, né? Ele é niquelado, mas é um níquel aplicado ali com toda a qualidade necessária. É um instrumento excelente, tá? Então não é porque o instrumento é niquelado que o som, não pensa isso, tá? O som do instrumento, ele vai depender muito de você, entendeu? Se você ficar muito preocupado com o banho, com isso e aquilo, talvez você acabe se deixando influenciar por fatores que não são tão assim quanto você está imaginando. Beleza, meu amigo? Se você precisar de alguma coisa, de mais informações, a gente está à disposição. Eu só queria comentar com vocês, porque muita gente pergunta, eu sei que muita gente vai perguntar, vai comentar, né? Mas a gente está aqui, tudo que a gente fala aqui é comprovado aqui pela nossa experiência. E se alguém tem uma opinião diferente da gente, a gente valoriza da mesma maneira que a gente valoriza a nossa opinião, e a gente junto pode construir, né, mais e mais conceitos bons e honestos, né, para que mais pessoas possam se desenvolver na loteria dos metais e também na música em geral. Beleza? Muito obrigado por você assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. É um vídeo assim só falando mesmo, e espero que você tenha gostado. E novamente convido para você se inscrever no canal e também nos seguir nas redes sociais.
Um forte abraço.